Vamos para o nosso, então, o livro dos Espíritos, parte 2ª, do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Nós estamos no primeiro capítulo dos Espíritos e vamos aqui finalizar esse item do perispírito, né, que nós iniciamos no nosso encontro passado. Lembrando que, terminando essa parte do perispírito, nós entraremos sobre as diferentes ordens de espíritos. Então, esse tema, perispírito, ele acaba sendo, na verdade, para nós, o último tema técnico, digamos assim, porque a partir de agora a gente já entra numa parte mais moral, falando sobre o grau de elevação dos espíritos, sobre as ordens a que pertencem cada um deles, né, cada um de nós, na verdade, né? Falando sobre toda a parte de progressão, que nós vamos entrar em breve também, de que forma que os espíritos evoluem e quais são as consequências dessa evolução, anjos e demônios também, os nossos próximos temas, enfim, e aqui nós finalizamos essa primeira parte dos espíritos, né? Então esse tema perispírito acaba sendo para nós o último tema, como eu coloquei, um tema mais técnico, né? Quando nós estudamos substâncias, quando nós estudamos esses elementos mais concretos, digamos assim, né? Então nós vamos agora, nós vimos aqui na questão número 93, foi a primeira que nós estudamos, do tema perispírito. Lembrando mais uma vez que Kardec ele foi muito superficial aqui no Livro dos Espíritos, tratando especificamente do perispírito. Ele colocou a questão 93, 94 e 95. Mas esse tema, dada a sua complexidade, ele foi desenvolvendo com o passar do tempo, e aí então nós compreendemos a ação, a função do perispírito no Livro dos Médiuns, no livro A Gênese, né, em que ele vai abordando para nós ali sobre os fluidos, sobre a sua plasticidade. E depois de Kardec nós tivemos outros estudiosos, né, como Leon Denis e outros também, que vieram depois trazer a sua contribuição para que a gente compreenda mais sobre esse corpo espiritual, entre aspas, que nós utilizamos, né? E aí então a gente vai ter um melhor aprofundamento com o passar do tempo, né? E também através dos próprios romances, como a gente já lembrou no livro Devassando o Invisível, ou Recordações da Mediunidade, que não me recordo, mas a Dona Ivone do Amaral Pereira, ela falava sobre os livros espíritas. E ela se referia aos livros espíritas como sendo todo livro psicografado, mas que tinha por objetivo, primeiro, ser fundamentado nas obras básicas, e segundo, ter um propósito, mesmo sendo romanceado, de trazer para nós instruções a respeito, né, das bases filosóficas do Espiritismo. Então ela diferenciava um livro espírita de um livro psicografado, porque todo livro espírita é psicografado, trazendo o ensinamento dos espíritos, mas nem todo livro psicografado é um livro espírita, porque nós temos ali, basta ter um médium, basta ter um espírito, que a história vem, e o espírito conta ali, de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua curiosidade, com a sua intenção, né? Então, nesses romances, quando nós chamamos de romances espíritas, de fato, os espíritos então procuraram, como lembrava o Dr. Bezerra de Menezes também, lá no Recordações da Mediunidade, os espíritos utilizaram então essa estratégia de romancear os temas doutrinários para que pudéssemos entender. Então o perispírito ele é abordado muitas vezes nessas obras que nós estudamos, trazendo, por exemplo, o fenômeno mediúnico, quando acontece ali, né, um encarnado sendo envolvido por um desencarnado, a condição do desencarnado ao chegar no mundo espiritual, uma condição favorável, uma condição desfavorável, em que há ali a aventura, ou há o sofrimento por causa da sua condição psíquica, que afeta o seu corpo perispiritual. Então, nós não lemos especificamente sobre o perispírito, mas vemos os efeitos sobre o perispírito ou provocados pelo perispírito durante, né, os relatos, os contos que esses espíritos trazem para nós sobre a vida no mundo espiritual. Então é bem interessante a gente ver isso, né? Pois é, André, é uma questão de estudarmos, né? Porque o que lembra
A própria Dona Ivone, só para a gente fazer um parêntese aqui, ela foi, nesse livro que nós estudamos dela, antes dela falar sobre o livro Romance Espírita, tem o romance espírita e o romance mediúnico, né? Então ela faz essa diferença. O romance espírita, ela comenta, inclusive num capítulo anterior, o meu amigo beletrista, né? O beletrista de belas letras, que a assediava, a envolvia, para que ela psicografasse um livro que ele queria contar, uma história que ele queria contar. E que esse livro seria para ela uma fonte de renda bem interessante. E aí então ela recusou, e depois, com o passar do tempo, esse espírito acabou mudando a sua forma de pensar, acabou se tornando um grande amigo dela, que depois foi estudar em outros ambientes e tal, e depois ele volta com um pensamento diferente. E aí então ela traz essa diferença, né, do que é um romance mediúnico e do que é um romance espírita. E ela enfatiza exatamente isso, né, que o romance espírita ele tem necessidade de ter um propósito e tem por obrigação ter uma fundamentação doutrinária. Enquanto que o romance mediúnico ele simplesmente é um espírito que conta a sua história. E muitos livros são publicados, né, e essa é a grande dificuldade que nós temos, que esses livros são publicados com belíssimas capas, belíssimas histórias, né, que dariam ali ótimos filmes, né, para a gente assistir comendo uma pipoca, mas que em termos de instrução ele não tem muita coisa, porque o espírito, na verdade, conta sobre os seus dramas, fala sobre intrigas, fala aí sobre seus anseios, né, mas em termos doutrinários ele não traz muita coisa. Então, para que a gente possa diferenciar uma coisa da outra, e lembrando que Kardec era um divulgador de romances espíritas, né, sejam eles romances psicografados ou romances escritos por escritores encarnados. E ele começa a fazer essa divulgação a partir da edição ali de 1865-66. Ele começa a publicar trechos, né, fazendo ali uma sinopse dos romances, trazendo comentários a respeito disso. Inclusive nós já vimos alguns trechinhos de alguns livros publicados, mas é a partir de 65, 66 que ele começa a intensificar, porque os romances começam a surgir e ele então lança na Revista Espírita a divulgação. Ele faz uma propaganda dessas obras. Né, isso é muito interessante da gente perceber, né, que até mesmo Kardec fazia isso. E para muitos, né, que não leem a Revista Espírita, não conhecem esse trabalho que Kardec fazia, achava que fora de Kardec não há salvação e nenhum outro livro que não seja aqueles escritos por ele tinha algum tipo de validade, sendo que ele próprio achava interessante, porque ele via que esses romances eram uma fonte de disseminação dos ensinamentos espíritas, de uma divulgação dos temas abordados pelo Espiritismo. Mas havia necessidade, claro, de ter um conhecimento doutrinário para poder fazer esse filtro naquilo que os romances, então, começavam a oferecer. Contava uma história, a doutrina dizia, bom, não é bem assim que acontece, a coisa acontece de outra forma. Mas, de qualquer forma, bom dia, Cássio. De qualquer forma, os romances traziam para nós ali uma linha, trazendo o envolvimento, né, assim, de você se envolver com os temas, por exemplo, sobre vida além da vida material, vida além da morte, falando sobre o processo de encarnação, desencarnação, comunicabilidade, todos aqueles temas que muitas vezes são ignorados ou até mesmo combatidos pelas religiões tradicionais pelo fato desses temas não fazerem parte dos seus dogmas. Então eu não falo de comunicação com os espíritos, porque lá no Antigo Testamento, no Deuteronômio, fala que você deve combater os necromantes. Então você não fala sobre comunicação. E de repente você lê um romance como esse e você fala, poxa vida, os espíritos podem se comunicar. Quando tem ali um ente querido que desencarnou e ele entra em contato com um ente encarnado, né, através do sonho, através de uma mensagem, seja lá como for. Então, essas pequenas doses de doutrina que vão sendo diluídas nas histórias que vão sendo trabalhadas, é como se fosse aquela gota de remédio que a gente dilui naquele suco bem docinho, né, para todo mundo tomar sem perceber que está tomando remédio. Né? Só que para isso, né, o romance ele é ali o início, é aquela pedalada com rodinhas, né, até que o momento em que a gente atinge um certo domínio, começa a ter uma certa destreza, aí é a hora de tirar a rodinha e começar o estudo propriamente dito. Né? Mas quando a gente fala sobre isso, é bem interessante porque eu tenho provas, né, homeopático, exatamente. Né? Eu tenho provas na família disso, que eu tenho familiares que têm contato com a doutrina espírita há muitos, muitos anos e só ficam nos romances. Gostam de romances espíritas.
mas não gostam de estudar a doutrina espírita. E quando a gente fala, olha, mas esse livro, né, é bom e importante ler o livro tal, porque ele vai trazer algumas instruções. Ah, não, eu acho muito chato, eu gosto de romance. Ou seja, gosto daquela novelinha das 6, que vai trazendo ali aquelas gotas, que já é o melhor caminho. Né, ontem mesmo nós estudamos lá no nosso Loucura e Obsessão, aquela passagem em que o Dr. Bezerra dizia que todas as religiões trazem partes da verdade, e que essa verdade vai sendo ali, né, espalhada, vai sendo também diluída no seio das filosofias, né, e aquilo que é, naturalmente, como é uma lei natural, aquilo que é verdadeiro permanece, aquilo que não é vai se dissolvendo. E no caso ali é a mesma coisa aqui também, né, os temas vão sendo ali passados e as pessoas vão se instruindo gradativamente, cada uma no seu tempo e cada uma dentro das suas condições, né? Então falávamos aqui sobre o perispírito, né, fechando aqui o nosso parêntese, só para lembrar então que esses romances mediúnicos falam bastante sobre perispírito, né, que o indivíduo, por exemplo, desencarna, que ele traz ali o seu corpo perispiritual deformado, trazendo ainda sequelas das causas da sua desencarnação, da materialização de um espírito, do envolvimento de um obsessor ou então de um mentor espiritual, levando inspirações e conduzindo o indivíduo, auxiliando no seu tratamento, enfim. Vemos ali então o perispírito sendo abordado de diversas formas. Mas aqui, nesse momento, Kardec considerou o perispírito, para o Livro dos Espíritos, né, como sendo mais um tema técnico, que é ali um componente a ser conhecido, para que mais para frente ele falaria então sobre os fluidos, sobre a força do pensamento e tudo mais, né? Então a gente lembra que o Livro dos Médiuns fala o tempo todo disso, porque a própria mediunidade é um fenômeno que acontece através do perispírito, através da mente do perispírito, e por sua vez lá no capítulo 14 do livro A Gênese, ele fala sobre os fluidos, e desses fluidos o perispírito também está envolvido, né? Enfim, é um tema que ele dá esse início e depois ele vai aprofundando, trazendo para nós ali um conhecimento maior. Lembrando que o tema perispírito, né, saindo de doutrina espírita, nessa visão mais lato sensus, né, nessa visão mais geral, de conhecimento mais amplo, nós vamos conhecendo o perispírito como mais um tema, como mediunidade, evangelho, perispírito, reencarnação, desencarnação, etc, etc, etc. E depois nós temos ali, de acordo com a nossa evolução dentro do ciclo de estudo, nós então estreitamos naquele stricto sensus, escolhendo muitas vezes um tema de preferência. Assim como nós temos grandes estudiosos do Evangelho, como é o caso, por exemplo, que a gente já viu, né, do professor Severino Celestino, que se dedicou ao estudo da Bíblia à luz da doutrina espírita. Nós temos, por exemplo, ali aqueles que estudam sobre mediunidade, nós temos aqueles que estudam sobre as obras didáticas do Espiritismo, e nós temos aqueles que estudam o perispírito. Então é como se fosse assim, você faz uma graduação em doutrina espírita e depois você faz pós-graduação, se dedicando a determinados temas de acordo com o seu interesse. Então isso é muito bacana, que a gente vê a doutrina espírita assim, mas na verdade são outras filosofias também. Nós vamos encontrar, por exemplo, né, irmãos que são católicos e evangélicos, que também, depois de ter aquele conhecimento geral sobre a Bíblia, acabam se dedicando a determinados estudos, estudando, por exemplo, sobre traduções, estudando sobre cartas de Paulo, sobre histórias, sobre tantos e tantos outros temas que dizem respeito àquele universo, né? Então a gente percebe que esse processo acadêmico acaba contaminando todos nós, seja em que área for. Basta você gostar de estudar, que você naturalmente vai ser levado por essa corrente também, né? Bom dia, Eden. Nós vamos em frente, pessoal. Estamos aqui batendo papo nesse início, mas vamos aqui ao nosso estudo. Nós vimos então perispírito na questão 93, que nós já estudamos no encontro passado, mas a gente faz aqui uma breve recapitulação. Kardec perguntou: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve-o uma substância vaporosa para teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, quer dizer, muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. E Kardec traz uma pequena observação,
Envolvendo o germe de um fruto há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então aqui nós tivemos um neologismo, né? Aquela criar uma nova palavra para um novo elemento que vem sendo estudado. Então perispírito foi o nome que foi dado dentro da doutrina espírita. E nós veremos aqui também que Kardec comentará a respeito de... Kardec não, desculpe, foi o Miramês que comentou lá no Livro dos Espíritos comentado, falando que outras escolas espiritualistas também falam desse mesmo elemento, né, abordando como sendo parte, né, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Não sei se a gente já tinha lido. Aqui, ó. Ele diz assim, ó: existem ainda variedades de corpos usados pelos espíritos, de que muitas escolas espiritualistas igualmente dão notícias pelas suas pesquisas. Então o nome perispírito foi dado pela doutrina espírita e nós estudamos a partir dos fenômenos, né, já que a própria doutrina espírita, no seu aspecto científico, se desenvolve a partir do método de observação. Então você não pode provar a existência, mas você observa os fenômenos, igual aquilo que a gente já comentou sobre a tal matéria escura que hoje os cientistas estão tão oriçados em conhecer, falando que essa matéria escura é como se fosse a massa do bolo de todo o universo, enquanto que os pequenos astros que nós encontramos são aquelas frutas cristalizadas no panetone. Mas a massa como um todo é essa matéria escura. Não podemos ver a matéria, mas podemos analisar os seus efeitos. Não podemos provar cientificamente a origem, a existência dos espíritos, mas podemos observar os seus fenômenos. Por isso, então, é uma ciência de observação. E aqui a mesma coisa acontece também com essas escolas espiritualistas. Miramês completou aqui no comentário a essa questão. Vou pegar aqui 2 parágrafos finais aqui só para a gente poder concluir. Ele diz assim: o perispírito para nós na Terra é de grande valor. Ele nos livra e nos protege de certos enervamentos ou contrações que o espírito poderia sofrer sem a sua proteção, ante um ambiente negativo e carregado de magnetismo inferior. Eu já comentei com vocês poucas vezes, mas talvez alguns de vocês devam lembrar. Eu me recordo que foi ali por volta de 1979, uma coisa de criança, uma experiência de criança que ficou marcado até hoje. Eu voltava da escola, né, de carro com meu primo, que estava me trazendo de casa, e tinha um carro na frente que tinha um amassado no para-choque. E eu falei para ele assim: mas para que serve o para-choque se quando você encosta ele amassa? Aí ele falou assim: imagina o que aconteceria com o carro se não tivesse o para-choque. Isso em 79, gravei essa experiência, parece que eu estou vendo o carro na frente e a gente conversando sobre isso. E aqui o perispírito tem essa função também. Ele é um mata-borrão para todos os impactos vibracionais, os impactos negativos magnéticos que o nosso planeta, ou mesmo nós como espíritos que somos, irradiamos sobre nós. O perispírito tem essa função. Além de tudo aquilo que ele já faz, ele ainda é um amortecedor. Ele consegue ali diminuir o impacto, porque se nós fôssemos apenas o espírito no nosso corpo espiritual, sem o perispírito, e cada vez que nós tivéssemos uma descarga vibracional, uma descarga, ele colocou aqui enervamentos e contrações, cada tempestade mental, porque nós passássemos, se isso afetasse diretamente o nosso corpo espiritual, dá para a gente ter uma ideia de o quão doloroso isso seria para todos nós. Portanto, o perispírito também tem essa função de amortecer, de nos proteger dessas descargas que nós provocamos ou que nós sofremos de acordo com o ambiente que existe aqui no nosso planeta. Durante uma discussão, durante um ambiente que tem aquela vibração tóxica, durante essas tragédias que nós encontramos, como é que eu comentei agora há pouco e tudo mais, né? Pois é, Bra, já pensou que legal que seria? Você entra ali e toma um banho, né? Mas os espíritos já disseram, né? A nossa ducha é a nossa ducha mental.
Né? A Joana fala bastante sobre isso. Então basta a gente ligar aqui a nossa ducha mental que o perispírito fica limpinho em folha. Só que na verdade a nossa ducha está com a tubulação toda enferrujada com muita sujeira, né? A gente toma banho se sujando. Então quando a gente der uma limpada nos encanamentos, tudo vai dar certo. Mas ele continua para nós aqui, ele diz ainda, ó, o perispírito reveste-se, pois é, tem que trocar tudo, né? O espírito reveste-se de corpos de acordo com o ambiente em que estagia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo item, ou em que vai trabalhar. Qual o vaqueiro que usa a roupa de couro, além da sua costumeira, para correr dentro do mato? Como usa o cavalo que o protege e o ajuda no seu mandato? Eis aí o porquê da necessidade dos corpos usados pelos espíritos na sua jornada terrena. O perispírito para o espírito ainda é uma veste grosseira. No entanto, para os homens, além de ser invisível, é uma substância delicada com um poder ideoplástico extraordinário, obediente à vontade da alma, que o usa como veste temporária. Aqui a gente já comentou também. Ideoplástico. Então ele tem a plasticidade que se molda de acordo com as ideias, com o pensamento do espírito. E isso pode acontecer quando ele coloca obediente à sua vontade, obediente à vontade da alma. Essa vontade pode ser consciente ou, como acontece no nosso mundo, na esmagadora maioria das vezes, é uma vontade inconsciente. Porque eu vivo construindo uma ideia, alimentando uma forma pensamento, que eu acabo absorvendo isso. E eu não tenho consciência, tanto é assim que quando nós chegamos no mundo espiritual, a minha aparência, a aparência do corpo perispiritual, nada mais é do que o resultado daquilo que eu me imagino, da forma como eu me vejo. Somente depois que o espírito começa a se adaptar no mundo espiritual, ele começa a depurar o seu pensamento e o seu perispírito começa a adotar aquela aparência saudável. Mas no momento em que ele chega estrupiado, com todo o desgaste do corpo físico, ele se vê com todas as suas imperfeições, sofre o efeito de todas as suas tendências negativas, todas as toxinas mentais que ele próprio se lança. E somente depois no mundo espiritual, quando ele começa a se desprender de tudo aquilo que ele via como sendo a sua realidade e passa a ter uma impressão diferente sobre si mesmo, é que ele começa então a se rejuvenescer e começa a se tornar mais saudável. Resultado da vontade do espírito. Inicialmente é uma vontade inconsciente. Quando ele passa a educar o seu pensamento, e o próprio Miramês já falou, a terceira vez que eu comento sobre isso, ele fala que nesses recantos do mundo espiritual, esses centros de tratamento focam primeiramente na educação do pensamento. É o trabalho mental que é utilizado de uma forma basilar, de uma forma imediata, para que o espírito possa se transformar. E aí com essa educação mental nós passamos então a sofrer os efeitos positivos daquilo que nós então construímos sobre nós mesmos. Dudu colocou, né, não marque seu box interior sujando com as marcas das suas enfermidades morais. O seu chão interior precisará estar sempre limpo, com as suas energias morais permanecendo sempre reta, a fim de te tornar um espírito saudável durante suas vidas futuras. Né? Então, quer dizer, a gente marca aquele nosso box, né? Boa expressão, né? A gente marca aquela caixinha nossa, colocando assim, né, que as doenças permaneçam. E quando a gente desmarca, né, e antes de fazer o trabalho, eu estava fazendo uma configuração aqui no meu computador, que eu tive que desmarcar um item aqui da configuração do Windows, porque isso podia gerar algum problema, né? Então veio aqui essa mesma caixinha que a gente marca, de ou continuar sofrendo os efeitos das enfermidades morais, ou eu desmarco. Quando eu desmarco e vou para o mundo espiritual, eu vou sem esse efeito. E, portanto, o meu pensamento vai muito mais leve, muito mais depurado. Mas se eu deixo essa caixinha marcada e chego ao mundo espiritual sofrendo o efeito dela, o meu perispírito vai atender a essa minha vontade inconsciente. Então, vem aí a educação do pensamento. Desde esse momento em que nós estamos vivendo, para ao chegarmos no mundo espiritual, já estarmos ambientados. Né? Seu box interior são as suas atitudes
e os seus pensamentos. Então é isso aí, ó, tudo isso para nós, essas enfermidades morais são resultado daquilo que nós construímos sobre nós mesmos. Então é importante isso desde já, né? Porque o mundo espiritual nada mais é do que uma extensão daquilo que nós vivemos. Como lembra o nosso querido Raul Teixeira, tal vida, tal morte. Aquilo que você vive é aquilo que você dá continuidade do outro lado. Obrigado pela participação. E aqui então nós vimos esse primeiro item. Kardec ele vai um pouco além então, para aprofundar um pouco mais esse tema, na questão 94, quando ele pergunta: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? A resposta: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos, Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Para nós é difícil assimilar isso, porque são poucas as informações que a gente tem sobre a transição de um mundo para outro e de que forma que acontece esse processo de assimilação desses fluidos. Entendemos que cada mundo, por exemplo, o nosso planeta, ele tem ali a sua identidade vibracional. E essa identidade vibracional é resultado da somatória dos pensamentos de todos os habitantes. Quais são ali os nossos sentimentos mais dominantes? Nós ainda temos o egoísmo, nós ainda temos as frustrações, nós ainda temos os nossos medos. Muitas vezes ali somos bombardeados por sentimentos de raiva, de desequilíbrio. Então esses são os ingredientes que compõem esse campo vibracional do nosso mundo. E esse campo vibracional, lembrando que o fluido nada mais é do que um tipo de matéria, essa matéria absorve esse campo magnético que nós estamos produzindo. Portanto, o fluido, digamos que o fluido, ele é neutro. É aquela farinha que se encontra dentro da nossa panela. Os ingredientes que eu vou jogar nessa farinha vai fazer com que ela assimile aquilo, por exemplo, um bolo salgado, um bolo doce, uma torta. Então nós vamos ali fazendo a composição dessa massa fluídica que envolve o nosso planeta. Como nós, como espíritos, absorvemos esses fluidos para compor o nosso perispírito, nós estamos tirando da fonte. Cada um de nós tira ali um pedacinho dessa massa que é temperada com os nossos pensamentos e sentimentos e valores. E aí então o nosso perispírito é formado dessa forma. Pegamos em outro mundo, num ambiente, por exemplo, onde os espíritos já mais elevados, apresentando uma condição superior, trazem sentimentos de fraternidade, sentimentos de compreensão, sentimentos de tolerância, sentimentos de amor com o seu semelhante. Esses são os ingredientes que compõem essa massa. E eles absorvem esses sentimentos, essas vibrações, esses fluidos, para compor o seu próprio perispírito. E daí então nós vemos que, nesse caso, espíritos, quando fazem essas missões, ou quando trabalham com essas migrações, em que um espírito saindo de um mundo vem para outro mundo, ele absorve esses outros fluidos. Para aqueles que vêm de mundos superiores, é um grande sofrimento. Porque ele estava acostumado com uma massa suave, aquela massa doce, suave, saborosa, e de repente ele vem para aquela comida gordurosa, pesada, com tempero carregado, apimentado. Dá para a gente imaginar mais ou menos isso, fazendo essa analogia bem pobre, bem simplesinha, mas é para a gente ter uma ideia de como é a transição daquilo que o espírito vivencia, porque se o seu corpo perispiritual o envolve como espírito que ele vai sentir tudo aquilo que aquele corpo perispiritual vai oferecer. É a roupa que ele veste, uma roupa limpa, uma roupa suja, uma roupa leve, uma roupa pesada, uma roupa perfumada, uma roupa fedorenta. É isso que nós vamos vestir. E é assim que nós vamos nos sentir sendo obrigados a vestir essa roupa, a usarmos essa vestimenta. Então isso é fluido, né? É o fluido impregnado com a qualidade do mundo que habita. André colocou aqui, né? Por isso que tem alguns solados, né? Porque não conseguem acertar o ponto, né? Ficam presos, né? Cleusa colocou, né? Eu já li em algum lugar que o perispírito de Jesus foi formado com as partículas mais puras do fluido cósmico universal. Então, o próprio
Fluido não é uniforme, né? Ou estou errado? Não, o fluido cósmico, ele é uma substância neutra. E ela vai tomando características de acordo com as transformações que ela vai sofrendo. Num mundo como o nosso, por exemplo, num planeta tão denso e sofrendo os efeitos das qualidades do nosso pensamento, nós vamos dando formatos e qualidades. É como se fosse uma molécula que vai juntando determinados elementos químicos, formando um tipo de matéria. No caso, por exemplo, do fluido cósmico, ele é neutro. Jesus, por exemplo, tendo ali a capacidade de estar em mundos elevados, mundo de espíritos puros, tendo ali a qualidade do seu pensamento, ele absorve elementos daquele mundo. Quando ele esteve aqui no nosso mundo, Miramês vai falar sobre isso. E eu vou fazer aqui a leitura do texto, porque ele vai ilustrar bem falando exatamente sobre Jesus, né? E o que ele enfrentou, o que ele sofreu, no momento em que ele teve que estar aqui conosco. André colocou, creio que isso se expande, porque nos sentimos bem ou mal ao lado da pessoa, né? Miramês ele vai falar sobre isso também, André, não vou nem dar spoiler, nós vamos direto aqui para o comentário dele, que ele vai falar bem sobre isso também, que essa mudança que ele coloca, né? Assim como cada globo tem ali uma característica no seu fluido, ele vai dizer para nós aqui, vou dar o spoiler, né? Ele diz para nós que cada país, quando você vai para um país diferente, para uma cidade diferente, você percebe um ambiente diferente, de acordo com a qualidade psíquica daquelas pessoas que estão ali. Muitas vezes você vai para um lugar e você percebe que aquele lugar é um lugar tumultuado, desorganizado. Outras vezes você vai para outro lugar em que as pessoas são mais fraternas, o lugar é mais bonito, o lugar é mais acolhedor. Isso para nós, o que nós sentimos psiquicamente, estando naquele ambiente, o psiquismo é aquilo que a nossa mente é capaz de perceber. Mas fluidicamente nós sentimos o impacto daquilo de uma forma que nós não conseguimos descrever. Então, de um país para outro, de uma cidade para outra, e ele vai lembrar que inclusive de uma pessoa para outra. De uma pessoa para outra você tem qualidades diferentes, apesar de estarmos no mesmo ambiente. Então, a qualidade do fluido não é idêntica para todos, porque cada um de nós coloca o seu componente pessoal naquele fluido que reveste. Então, a minha roupa pode ser suja, mas ela é bem costurada, ela é bem remendada, ela é bem acertada no corpo, enquanto que outros usam aquela roupa como se fosse ali um trapo que ele está usando. O tecido é o mesmo. A qualidade que cada um vai dar é seu toque pessoal, que é muito sutil, a gente quase não percebe isso. Dudu lembrou, né, do Rio para Niterói, né, que é Rio de Janeiro, o ambiente já muda, né, basta você atravessar a ponte que você já percebe algo diferente no ar. Pela movimentação da cidade, pelo estresse das pessoas, pelo ritmo da cidade, tudo isso muda. E isso é resultado não apenas daquilo que você experimenta no seu cotidiano. As vibrações são emitidas o tempo todo pelo fato das pessoas estarem vivendo aquelas experiências. Então esse tema do campo mental, da qualidade do pensamento, é algo que nós não temos muita facilidade de estudar, porque isso faz parte desse mundo sutil que nos envolve. Mas do plano espiritual isso é notório, para aqueles que já estão ali estudando, né, esse tema. Né, e a gente lembra a própria Maria João de Deus, lá no Cartas de uma Morta, que ela fala que ela viu o nosso planeta de longe e viu aquela psicosfera cinzenta envolvendo o nosso planeta, que isso era resultado da qualidade do pensamento coletivo dos habitantes, encarnados e desencarnados. Porque você pode estar desencarnado, mas preso a esse mundo, apenas ali na condição de espírito errante, aguardando o momento de reencarnar. Assim como os encarnados estão ali, vivendo as suas experiências até o momento da sua desencarnação. Mas todos nós compomos aqui, né, o efetivo espiritual aqui do nosso planeta. A gente só presta atenção a essas diferenças com o estudo da doutrina, sem dúvida. A gente pode até não perceber de uma forma ostensiva, mas o fato da gente compreender a existência disso já nos coloca, pelo menos ali, em guarda, em atenção, para vivermos da forma mais equilibrada possível, para aproveitarmos esses benefícios que essa transformação pode oferecer. Kardec coloca também aqui na questão 94A, quando ele fala, né, sobre de onde tira o espírito esse envoltório, esse invólucro semimaterial. Na questão 94A ele coloca: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio,
tomam um perispírito mais grosseiro? É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Miramês diz o seguinte, vamos a ele. Mais uma vez a gente insiste, né, em estudar aquilo que Miramês apresenta para nós, porque nós estamos estudando temas que falam sobre o mundo espiritual. E nada melhor do que estudarmos com os espíritos. E não queremos dar a nossa opinião, a nossa interpretação de encarnados com essa pretensão de sabermos como o mundo espiritual funciona, se a gente mal compreende aquilo que existe em nosso mundo. Por isso, então, Miramês aqui ele é um grande colaborador, trazendo ali a sua visão, as suas explicações, assim como também a participação dos nossos amigos do outro lado. Vamos lá. Envoltório do espírito. O hálito divino sai de Deus na sua unidade perfeita. Contudo, ao situar-se no universo como fluido cósmico, toma características diferentes, em mutações diversas, de acordo com o ambiente onde vai prestar serviço, pela vontade do Senhor. Em cada mundo, o magnetismo que envolve os espíritos é diferente um do outro, considerando a evolução dos povos que o habitam. Aqui ele já começa a falar de magnetismo. Os fluidos são correspondentes à escala evolutiva dessa mesma humanidade. Eles se mudam um pouco, até de país para país, na própria Terra. Verdadeiramente, podemos afirmar que se muda o campo fluídico de pessoa para pessoa, e é sobre essas mudanças que queremos conversar no que tange ao envoltório do espírito. Há espíritos que vêm à Terra em trabalhos assistenciais, entidades de muita elevação que, ao chegarem ao nosso mundo, mudam de roupagem fluídica para suportarem o ambiente que acolheram para trabalhar, como acontece com quem sai de um lugar muito quente para uma região fria. Necessariamente começa a usar as roupas do ambiente em que vai permanecer. O perispírito é, pois, uma roupa do espírito, trocável, igual às roupas humanas, diferenciando-se das vestes terrenas pela sua estrutura, na capacidade de assimilar e de obedecer à vontade do espírito. Em comparação às da terra, tem uma natureza divina. O perispírito é o condutor dos centros de força, capaz de obedecer fielmente à engrenagem da alma, que ainda está escondida nos segredos da vida e que faz uma ligação perfeita com as glândulas endócrinas do corpo físico. E dessa harmonia é que teremos e desfrutaremos dos princípios da felicidade. Aqui só um parêntese, a gente falava sobre o perispírito, por exemplo, ainda tem aqueles que, estudando o perispírito, se dedicam a esses centros de força, muitas vezes se tornando terapeutas. Mesmo utilizando técnicas diferentes, usando práticas, né, que são ali culturais e tudo mais, mas percebem esses centros de força. E como foi colocado aqui para nós pelo Miramês, esses centros têm uma ligação direta com as glândulas do nosso corpo. Daí então, né, que quando nós sofremos um desequilíbrio orgânico, ou nós desarmonizamos o nosso centro de força, ou ao desarmonizarmos o nosso centro de força, o nosso organismo sente o efeito. Então o perispírito também tem essa função ativa, né, na relação com o nosso corpo material. E ele continua. O magnetismo que reveste um planeta habitado evolui com a evolução dos espíritos ali estagiados. Tudo se depura pela força do progresso, obediente ao tempo e às bênçãos de Deus. Em um mundo inferior, onde existem espíritos primitivos, certamente os fluidos que os cercam são de natureza pesada, compatível com os seus habitantes. Qualquer espírito de natureza superior que tiver de reencarnar nesse mundo, haverá de trocar as suas vestes de luz por outras mais densas, evitando assim o impacto mais forte da luz com as trevas, sem a necessidade de sofrimentos que podem ser evitados. Aqui no outro texto, quando Miramês fala que o vaqueiro usa aquela roupa de couro em cima das suas vestes naturais
para poder ir atrás ali, né, dos bezerros desgarrados, ele anda no meio da caatinga passando naqueles galhos secos, espinhosos, e se ele não tiver aquilo, ele fica todo arranhado. Portanto, esses espíritos que chegam desses mundos elevados, trazendo um perispírito mais depurado, se ele não adensar o seu perispírito para se proteger das descargas magnéticas que o nosso planeta acaba exercendo, ele acaba sofrendo muito. Então, na verdade, mais uma vez aqui, o próprio perispírito se torna um escudo de proteção, além das demais funções que ele já desempenha. E ele continua. Certamente que uma alma evoluída, ao trocar suas vestes de luz por mais grosseira, renuncia, porque passa a sofrer uma agressão do próprio ambiente que aceitou como morada. No entanto, a sua capacidade de amor ultrapassa todas as investidas do que chamamos de trevas. O mesmo não acontece com espíritos primitivos, que não suportariam viver em mundos altamente evoluídos, perderiam a razão e de nada serviriam suas estadas nesses mundos. Seriam inúteis todos os esforços para as reencarnações desses espíritos em mundos superiores. Então a própria lei natural faz com que cada indivíduo esteja ali vinculado a um mundo compatível com o seu grau evolutivo. Né? Dá um ok, pessoal, por gentileza? Só para orientar a Cleusa. Ok, obrigado. Então cada espírito está ali num nível compatível. Né? Aqui Miramês ele trouxe só uma suposição. Supondo que um espírito primitivo fosse reencarnar no mundo superior, ele passaria por todas essas dificuldades. Porque a própria mente dele, ainda movimentada pelo instinto, provocaria sobre ele essas descargas emocionais, psíquicas, que causaria grande sofrimento, porque o perispírito que ele tem é um perispírito muito sutil. Seria ali aquela roupinha de seda para poder andar num ambiente tão áspero que rapidamente acabaria, obrigado pessoal, que rapidamente acabaria rasgando. Num ambiente áspero, nós precisamos de uma roupa grosseira. É aquela roupa bem robusta mesmo. Então o perispírito é assim, compatível com o mundo que o espírito vive. E aí ele continua aqui agora. E isso, esperar que daqui a pouquinho ela volta. Então ele diz assim para nós. Então aqui o mesmo não ocorre com os espíritos primitivos e tal. Podemos, com isso, imaginar o quanto sofreu Jesus no ambiente da Terra. A cruz é um traço sem importância na sua vida na Terra, em se falando de sofrimento. O que mais lhe causava inquietação era certamente o ambiente negativo, o magnetismo exsudado do planeta Terra, chegando em momentos de oração, a sua vibração atingir o ápice do que se pode atingir na Terra. E ele, aí, transpirou sangue pela violência do ambiente. Como se sentiria um homem civilizado se fosse preciso vestir uma roupa de couro cru por toda a vida e ainda precisasse exemplificar a vivência do bem e do amor a todas as criaturas? Vejamos isso para que possamos sentir a posição de Jesus quando veio à Terra nos ensinar. Então aqui, enquanto a gente está acostumado com tecido mais leve, né? Imagina aquele couro pesado, né, que os homens primitivos do passado usavam, né? Como isso seria desconfortável para todos nós. Vá com Deus, Cássio, bom dia. O próximo item para nós, questão 95, para a gente poder finalizar esse tema aqui, que é bem interessante. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Então essas formas determinadas, mais uma vez, como já foi colocado lá em cima, é resultado da plasticidade. A ideoplastia faz com que o corpo perispiritual, esse invólucro semimaterial, adquira características de acordo com aquilo que o espírito imprime sobre ele. Então os espíritos respondem: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos parece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, como mesmo palpável.
Aqui tem um detalhe, dentre outros aqui dessa resposta, que eu costumo lembrar muito. Algumas respostas que os espíritos dão são respostas ideais, ou seja, são respostas que dão para nós um entendimento desde que o espírito esteja equilibrado e adaptado à realidade espiritual. Por exemplo, mais para frente nós vamos estudar, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, a respeito da morte. E aí o Kardec perguntou qual a impressão que o espírito tem quando ele vê o seu corpo ali após a morte. O espírito responde, ele vê isso como uma roupa velha que ele joga fora. Então essa é a resposta ideal. Mas na realidade não é assim. Porque muitos espíritos vão sofrer e muito a perda daquele corpo, e não apenas sofrer, como sofrer também o efeito do que o corpo pode gerar sobre ele. Então, o ideal é assim, o espírito está consciente da sua realidade, ele está desprendido do mundo material, então ele olha para o mundo material como sendo algo realmente secundário, mas na prática, para nós espíritos ainda nesse processo de evolução, o mundo material gera um impacto significativo sobre nós. E aqui nessa questão, ele também traz uma resposta ideal. Quando ele coloca assim, qual é a forma que o perispírito tem? Tem a forma que o espírito queira. Pois é, mas nem sempre querer é poder. Porque o espírito pode querer alguma coisa, mas ele pode ter o pensamento de tal forma condicionado e enraizado numa determinada ideia que por mais que ele queira, ele não consegue se desvincular dela. É o caso, por exemplo, quando o espírito se vê num corpo doente, e mesmo que ele queira, eu quero ficar bom, eu quero ficar curado, eu quero, ele continua assim, porque na verdade ele quer, mas essa vontade dele, inconsciente, é muito mais poderosa do que a sua vontade consciente. Então tem a forma que ele queira, na verdade é a forma que os seus pensamentos dão, seja de uma forma consciente ou inconsciente. Quando ele então adquire um domínio sobre o seu pensamento, aí sim ele é capaz de dar o formato que ele quer. A gente vê isso, por exemplo, estudando, como eu comentei com vocês, lá nos romances, quando se fala sobre, no caso de licantropia, por exemplo, zoantropia, aqueles espíritos que de tal forma, impulsionados por um pensamento mais poderoso, que é o caso, por exemplo, de uma hipnose, faz com que ele adquira formatos animalescos. E não é porque ele quer. É porque simplesmente a sua mente está condicionada àquilo. Então tem a forma que ele quer, mas na verdade tem a forma que ele imprime, muitas vezes sem ter a intenção, mas é o próprio condicionamento que gera isso sobre ele. Dudu colocou, o espírito materializado e desencarnado sofre sim na sua passagem do vivo para o morto, e esse desencarne vira um sofrimento por tempos. Então é exatamente aquilo que a gente sempre acompanha nas histórias, não apenas dos recém-desencarnados, mas muitas vezes de reencarnados durante muito tempo, e na própria Revista Espírita a gente tem bastante relatos sobre isso, de fato. André colocou, eles respondem como espíritos superiores que são. Nós vamos ter reações totalmente diferentes. Então, eles mostram para nós, Andréia, como se for como professores que são, como mestre, eles dizem como as coisas são. E isso para nós é importante, para nós que somos estudantes, porque nós vamos olhar para essas instruções como sendo uma meta a ser alcançada a partir da nossa educação espiritual. Se nós não nos educarmos, nós não conseguiremos atingir aquilo. É aquele professor que diz assim, se vocês aprenderem essa lição, todo mundo vai tirar 10 na prova. Se você não estudar, você não vai conseguir alcançar. Então, mais do que nunca, como instrutores para nós, eles passam todas as respostas, todas as ideias que são as ideias ideais. Mas antes de alcançarmos os ideais, nós temos ali todos os trâmites que o espírito passa no decorrer da sua evolução até alcançar aquele estágio. Isso aqui é interessante. Então aqui Miramês, vamos a ele então, porque ele vai concluir agora essa parte aqui do formato. O perispírito tem forma? O perispírito não tem forma. No entanto, ele é obediente à determinação do espírito. E eu acrescento uma determinação consciente ou inconsciente.
e conserva aquela que o espírito lhe dá, inspirado na forma esquematizada pelos instrutores da humanidade, que se reflete no corpo físico. Aqui também é interessante que, no caso, o espírito, então, ao reencarnar, ele já traz essa programação, essa forma esquematizada, que vai imprimir sobre o corpo físico. A gente lembra daquele tema, né, do modelo organizador biológico, aquela teoria do Mob, né, que o perispírito vai influenciar em todo o processo biológico na formação do organismo. Inclusive, se o espírito traz um pensamento doente, esse pensamento doente vai interferir no seu perispírito, que por sua vez vai interferir no corpo biológico, trazendo ali deformidades, doenças que podem ser congênitas ou doenças que se desenvolvem com o passar do tempo, porque o espírito traz o pensamento assim. Então você tem o corpo, você tem a estrutura. A interferência do pensamento sobre ele vai passar por esse corpo fluídico. E ele continua: assim como o perispírito toma as dimensões engendradas pelo espírito, o corpo físico obedece às regras do perispírito na sua formação congênita. E aqui também, que o corpo físico obedece às regras do perispírito na sua formação congênita. Hoje, no campo da biologia, no campo da medicina, nós estudamos genética, nós estudamos cromossomos, estudamos ali bases nitrogenadas que vão formando, os genes que vão dando características, tudo fenômeno puramente biológico. E nós nem nos damos conta disso, que o corpo físico obedece às regras do perispírito na sua formação congênita. Então imaginemos como será a medicina do futuro daqui a 200 anos, quando nós tivermos essa consciência da realidade espiritual. E a medicina do futuro não vai tratar mais o corpo físico. A medicina do futuro vai tratar o espírito. E vai tratar também o próprio perispírito, porque nós teremos técnicas, assim como cirurgias que acontecem nos hospitais, nós teremos cirurgias espirituais que também acontecem em hospitais, não apenas em centros espíritas ou em centros de terapia espiritual. Então isso faz parte do objetivo a ser alcançado pelas nossas ciências terrenas. Brás colocou, né, se a ideoplastia valesse para tudo, eu seria um príncipe, né? Nem sempre querer dar poder, né, Brás? É assim que funciona. Vamos lá. Mas o corpo de carne herda, até certo ponto, muitos traços dos seus ancestrais. A lei de hereditariedade é um fato que a ciência do mundo reconhece. Até certas doenças são assimiláveis para os descendentes com muita propriedade, e essas hereditariedades, em casos diversos, se interpenetram por vibrações afins. Os males psicológicos são também transferíveis e, em alguns casos, passam para o mundo biológico, e por vezes de forma bem acentuada. A descoberta do cientista russo Pavlov dos reflexos condicionados é um ponto de partida e apoio para as doenças herdadas ou por vezes assimiladas por nós quando ouvimos alguém falar em doenças, e mesmo a criação de ideias e suas materializações na psicosfera da Terra pelos homens decadentes mentalmente. A gente estudou sobre Pavlov lá nos domínios da mediunidade, né, que a gente falava sobre o cachorro, lembra? O Pavlov, ele era aquele cientista que ele condicionou os cachorros a ouvirem o barulho do plástico ou então da vasilha da ração. Então ele colocava a ração fazendo aquele barulho e dava para os cachorros. Depois de um tempo, só o barulho da ração caindo na tigela já fazia os cachorros salivarem. E não era nada de ração, ele simplesmente fazia um barulho semelhante. E os cachorros já começavam a se lamber todo ali. E isso foi um condicionamento. E dali a gente passou então para aquele estudo dos geradores, né? Que o nosso pensamento condicionado acaba gerando desequilíbrios, mas podem também ali trazer benefícios de acordo com a qualidade dos reflexos que nós desenvolvemos, né? Então, reflexos condicionados foi o tema que nós estudamos lá com Pavlov. E ele continua. Tudo que se cria mentalmente toma forma e passa a viver no campo propício da vida de quem criou. A ciência oficial fala muito em hereditariedade.
Contudo, examina essas leis somente no corpo físico. Porém, ela tem mais amplitude na seara mental e é muito mais absorvida pelas emoções semelhantes às dos criadores. O corpo perispirítico é de natureza extraordinária no que tange à sensibilidade. O sistema nervoso do complexo humano recebe do perispírito cargas e mais cargas de energias, de acordo com os sentimentos, capazes de equilibrar todo o soma é o corpo, né? Como de desarmonizar todos os seus princípios harmoniosos. Depende da educação da alma, e foi sem explicar particularidades que o Evangelho apareceu no cenário do mundo, na sua mais profunda simplicidade, para educar o ser humano. Entretanto, se estudado cientificamente, torna-se o livro mais científico do mundo, por falar de principais verdades ligadas, das principais verdades ligadas à alma, com todos os seus possíveis corpos e sua mais elevada harmonização. Só que nesse caso o Evangelho se tornou um livro religioso, e sendo religioso ele acabou criando muitas barreiras, porque na verdade ele é um manual de instruções aqui para o nosso mundo, em que o espírito pode realmente conquistar a sua felicidade. Não precisa viver religiosamente, ele precisa viver bem espiritualmente. E espiritualmente não está diretamente relacionado com a religião. Através da religião o espírito pode se educar, mas o espírito pode se autoeducar apenas vivendo valores nobres. E ele segue. O perispírito não tem forma definitiva, mas tem forma relativa com o ambiente onde foi criado. O homem, ou mesmo o espírito desencarnado, conhecedor dessas verdades, passa a educar a mente, usando todos os recursos possíveis. É pelos pensamentos que nascem as ideias, e são elas que determinam a qualidade do espírito e o plano em que ele vive na escala dos seres. Os impulsos inferiores desqualificam os sentimentos, enervando as energias sublimadas e tornando-as em magnetismo inferior, de sorte a pesar a carga vibratória e endurecer as sensibilidades do corpo astral, que serve ao espírito como carro de condução, e ele, animalizado, torna-se pesado e de difícil manejo, é qual o animal lerdo, que, mesmo sob os mais drásticos açoites, ainda é insensível ao comando. Aqui ele usa, um termo corpo astral, que é esse mesmo corpo espiritual, que é esse mesmo corpo perispiritual. A doutrina dos espíritos, sob a influência do Cristo, vem nos ajudar a sair desse letargismo primitivo e alcançar o despertamento dos dons espirituais, de maneira a nos libertar da escravidão da ignorância. O perispírito é semimaterial pela sintonia que deve ter entre o espírito e o corpo. Ele faz a junção dos dois para que o espírito alcance a luz. Com o tempo e a reforma do homem, pode tornar-se puro, de sorte a ficar mesmo invisível a alguns olhos espirituais, como pode, em muitos casos, ser tão material ao ponto de confundir-se com os próprios homens. Então aqui Miramês trouxe para nós essa visão geral, trazendo ali algumas ilustrações para facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre exatamente o papel do perispírito. Mas, mais uma vez, o perispírito é um tema muito longo, não são 3 questões que vão resolver todos os seus enigmas e trazer para nós todas as definições. Vai ser através do estudo contínuo que a gente vem desenvolvendo e assimilando ali através de romances, através de depoimentos, através de observações técnicas e práticas que são relatadas. Então é uma somatória, Pois é, só o livro Perispírito é absurdo de grande, Ele é ali um calhamaço, de tantas ideias. E isso porque essas ideias foram baseadas nas observações terrenas. Se nós chegássemos lá no plano espiritual, Dudu, seria uma Barça da vida, em que cada volume traria uma característica do espírito conhecida realmente pelos espíritos. Então realmente é um tema muito profundo, 12 volumes, Pois é. Pois é, ainda vamos, André? A gente vai chegar nela novamente. Mas pessoal, fechando aqui,
Com certeza. Né? Para quem tiver interesse, né, André? Porque é aquilo que eu comentei com vocês. Com o passar do tempo, né, você vai para o plano espiritual e cada um de nós vai seguir por uma linha de interesse. Há aqueles que vão estudar mediunidade, há aqueles que vão estudar fluidos, aqueles que vão estudar perispírito. Né? Então, é interessante, né, é a designação. Né? Depois da desencarnação, todo mundo ali se reúne na biblioteca, né, André? E vamos debater sobre os assuntos. E cada um vai contar a sua história. Para onde você foi? Ah, eu fui lá para a biblioteca tal. E você? Ah, eu fui para o laboratório tal. Ah, eu fui para o centro não sei das quantas. E assim vai, né? Pois é. Cada um indo para o seu ambiente ali. Propício de acordo com não só interesse, mas a sua capacidade também, né? Pois é. Vai que passa vergonha. Muitas vezes a gente foi para o porão, né, Andréia? Será que eles vão dar spoiler de como é o perispírito após morte, né? Pois é. Já pensou que legal? Bom, fechando por aqui, meus amigos, o próximo, diferentes ordens de espíritos. Aqui a gente vai entrar então no próximo tema, agora nessa parte mais moral que eu comentei com vocês, né? A gente vai conhecer